Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de estudo do Evangelho, estudo do Espiritismo, dessa doutrina consoladora. Vamos aos recados da noite. Bom, a nossa biblioteca está passando por uma reforma e em breve os livros estarão disponíveis novamente para empréstimo. A casa convida todos a participarem do projeto de leitura, uma oportunidade de aprendizado e de reflexão. Então foi iniciado a leitura do livro Tramas do Destino. É um romance ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. A obra lá convida a refletir sobre escolhas que moldam o destino, as leis divinas e os caminhos da vida. Então, semanalmente, eles vão sendo impressos os capítulos e disponíveis aqui na nossa casa. E no dia 30 de agosto, às 2h30, vai ter um encontro especial para fazer a discussão, partilhar ideias e fazer a reflexão a respeito desse livro. Pedir a todos que coloquem os celulares em modo... ou desliguem ou coloquem em modo silencioso para não atrapalhar os trabalhos da noite. Vamos à psicografia. Devota. Perdão, foi errada. Grupos de apoio. Eu participo destas reuniões fraternas e é muito bom. Tenho tido bastante aproveitamento e é legal conversar, ajudar e se instruir. As atividades grupais favorecem a nossa cura porque são leves e descontraídas, apesar da seriedade. Dia a dia, vamos deixando para trás as nossas fraquezas e esquecendo o que era impossível de abandonar. Sobretudo, os monitores são nossos amigos que acompanham nossos progressos e não nos deixam desistir. É recebendo novos irmãos no grupo que percebemos o quanto progredimos e já podemos colaborar ajudando-os e incentivando-os pelo nosso testemunho. Tem saída, essa é a mensagem. Tudo provém de Jesus, nosso benfeitor e grande médico. Obrigado a todos. Mensagem recebida na nossa casa no dia 31 de maio de 2025. Neste momento, em comunhão de pensamento, vamos todos, encarnados e desencarnados, saudar a presença do nosso Mestre Jesus, pois Ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá Ele estaria. Mestre querido, nosso irmão bondoso, pedimos que abençoe a todos aqui presentes nesta noite, que as palavras do nosso irmão proferirá o Evangelho desta noite fiquem gravadas em nosso íntimo, nos façam refletir sobre nossas atitudes cotidianas e pouco a pouco possamos melhorar. Mestre querido, pedimos que abençoe as palavras dele e abençoe a todos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Meu nome é José Luiz. Muitos lugares é Gonzaga, né? Mas todo mundo conhece por José Luiz. E o capítulo hoje nosso, Amar o Próximo como a Ti Mesmo, do amor, no capítulo 11. E antes disso, quando a gente está falando da USE, a USE está precisando sempre de pessoas, né, sempre pedindo ajuda, né, de comparecimento das casas, né. A Ivone pediu para a gente dar um recado, para que realmente não deixa isso, né, desfalecer, né, porque a USE já há muitos anos estão aí na luta, né, e hoje está a Ivone sozinha praticamente, e sempre pede nas reuniões de expositores, reunião das casas, que compareça, né, lá para que possa dar um apoio
né? Quanto mais gente, mais nós fortalecemos, tá? Então, a palestra de hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Bem próximo de nós, que quando falamos do amor, nós estamos falando do coração nosso. O mais próximo de nós é o nosso coração. Então, quando fala de amor, ele abrange todo o nosso universo. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos procurando sempre a melhora de cada um de nós. E fala, sem o amor ninguém vive. Por mais que as pessoas sejam endurecidas de coração, com o tempo ela tem que amenizar. É a mesma coisa da doutrina, né? A doutrina nos fala, quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. A doutrina espírita, ela me chama bem a atenção sobre esse assunto. Por exemplo, hoje, a mediunidade de todos os povos, de todas as religiões, se aflora para o mundo afora, pelo universo. Então, quando Jesus, né, os fariseus, sabido que Jesus tinha feito calar a boca do sal dos seus, então chamaram Jesus, e um daqueles pessoal dos judeus, né, então falou, não, a lei de Moisés são 10 mandamentos. Como que pode ele falar amar o próximo como a ti mesmo, não falando todos os 10 mandamentos? Então Jesus, um doutor da lei, e Jesus então foi perguntar, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E está em todas as leis dos profetas. E Jesus foi tão assim, cuidadoso nesse assunto, e que ele falou que, né, a gente lê no Evangelho, reduziu todos os 10 mandamentos em dois mandamentos. E nós, o que nós fazemos quando falamos assim, amar o próximo como a ti mesmo? Muitos de nós procuramos sempre amar o próximo. Todo mundo tem essa ideia de nós amarmos o próximo mesmo. Mas quem é o mais próximo? Quem é o mais próximo? É a ti mesmo. Se você não gostar de você, fica difícil nós amarmos o outro. Mas para nós chegarmos nesse ponto de amarmos a nós mesmos, nós temos que ter conhecimento de nós mesmos. É a batalha nossa de todos os dias. Nós procuramos sempre se espelhar no outro, nas outras pessoas, na família, na esposa, ou a mulher no esposo. Não é isso? Nós sempre verificamos o outro. Você não me ama, né? Mas se a gente for ver, será que ele ama a ele mesmo? Então, por isso nós estamos na luta de todos os dias, que é uma das virtudes mais belas que Deus colocou no coração de cada um. Mas nós somos movidos pelo instinto. Os animais é movido pelos instintos. Nós somos animais, né, da razão, nós raciocinamos, então fica mais difícil, mais fácil. E Deus já colocou que nós pensamos, falamos e dirigimos a outros animais pequenos sob o nosso poder. Não é assim? Então nós temos que ter muita lealdade conosco mesmo, lealdade com os mais pequenos. E quando ele fala que o instinto, quando ele é mais ou menos, ele fica, tipo de uma intuição para nós, né? Quando ele é burilado, trabalhado, vira o sentimento. E é esse sentimento que nós temos que trabalhar, todos os dias. Então, o sentimento que nós temos de ter compaixão, ter caridade, ter a fé, é um despertamento nosso que nós temos que melhorar no dia a dia. Aí pergunta, Zé Luiz, mas como é que faz? Nós temos nas nossas mãos, né, o Evangelho, nós temos a religião, e nós temos o dia a dia, todos os dias, para que nós possamos realmente alimentar esse fogo ardente
ardente que é dentro de nós, que é o amor. Quando nós falamos, enquanto nós não gostarmos de nós mesmos, nós não gostamos das outras pessoas. E o endurecimento das pessoas é as coisas mais difíceis que tem. Estou falando de pessoas humanas, porque nós, há muitos tempos atrás, muitos de nós aqui, hoje, se falar para ele, você aceita aquilo? Ah, eu já aceito. Mas 10, 20 anos atrás, não. É resistente. Principalmente nós mais idosos, né? As coisas vêm modificando, vêm bem rápida, e nós não aceitamos. Não, isso não pode. Isso não é aceitável. Mas nós temos que flexibilizar isso conosco. Nós temos que flexibilizar. Porque o mundo, o conhecimento, ele faz parte da vida de cada um de nós. Tomara de cada um de nós coloque esse conhecimento para o amor, para o bem do próximo. Tomara. Porque tem muitos que levam o conhecimento, principalmente o conhecimento intelectual, desvia, porque nós temos dentro de nós ainda o orgulho e o egoísmo. E esses dois inseparáveis câncer da humanidade, que não deixa, muitas das vezes, nós trilhar um caminho do bem, o caminho do amor, que tanto Deus e nosso Mestre Jesus tanto fala para cada um de nós. Que nossa essa chama, que nos chama a se aproximar dele, que é o amor. E quando fala de amor, está nas famílias, né? As famílias é uma delas. Aí Deus coloca aquelas famílias todas juntas para que nós amarmos juntos. Confraternizar. E só que tem um detalhe muito importante. Nem sempre aqueles que vêm junto com nós são nossos verdadeiros amigos. Por que eu estou falando isso? Porque existe, quando Jesus veio, que ele falou dos 2 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, ele colocou mais um detalhe, que é: você não morrerá, você viverá, que é a reencarnação. E graças ao Espiritismo, algumas religiões, que já está bem à frente, que traz isso para nós, para que nós realmente, se nós amarmos aqui, lá também a nossa família, que já foram conosco, elas ainda esperam cada um de nós esse amor que nós plantamos aqui, e nós vamos colher lá na vida eterna, porque nós não morremos, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é do outro lado. E quando Jesus trouxe isso para nós, que nós devemos amar eternamente. Nós passamos aqui, vivemos juntos, todos em família, mas nós temos que amar. Mas Deus, como eu vinha falando, coloca dentro de nós, junto conosco, aqueles que nós não compartilhamos a nossa confraternização. E aí vem um problema. Aí é o problema, né? Eu não gosto dele, não gosto, até marido e mulher. A esposa está ali para confraternizar, está ali para melhorar, para construir. Mas muitas das vezes nós deixamos pelo caminho e nós adiamos a nossa reconciliação. E os filhos? E os filhos? Quantos filhos que nós deixamos no meio do caminho ou até mandamos embora? Porque nós achamos que amamos, mas nós não amamos. Como nós achamos que amamos. Que quando nós colocamos tudo aquilo para um filho, para uma filha, dá tudo para ele, nós não estamos amando ele, nós estamos, às vezes, estragando a vida dele. Pai, eu quero uma moto. Será que você está ajudando o seu filho? Pai, eu quero um carro, mas eu não tenho nem 18 anos. Será que você está ajudando o teu filho? Então, a energia, muitas das vezes, para com nossos filhos, é amor. Naquela hora certa, não desesperadamente. Muitas das vezes nós ultrapassamos aquilo que nós deveríamos fazer. A educação para os nossos filhos, nós ultrapassamos e nós erramos. Erramos com ele. E a aceitação desse filho como ele é. Não como nós queremos. Por isso que são diferentes.
Você pode ter os 10 filhos, um é diferente do outro, todos espíritos diferentes, um do outro, porque está aqui para reconciliarmos um com o outro, para nós aceitarmos como ele é. E quando nós desconfiamos, o pai, por desconfiar que aquele filho precisa de mais ajuda, abrace mais, ame mais, porque tem uns que é mais sabido do que o outro, mais inteligente do que o outro. Aquele que está lá na retaguarda, traz ele contigo. Você está fazendo o amando ele, caridade, amor. A esposa, que é aquilo que você achava que é, mas não é. Ela tem dificuldade, traz para ti na sua vida, porque esse é verdadeiro amor que Deus colocou para nós, as dificuldades da vida, para que nós realmente reconciliarmos outrora em outras vidas. Por isso que a lei da reencarnação são leis irrevogáveis. E a lei do amor é lei irrevogável pelo Pai. Todos nós vamos chegarmos no amor. Podemos correr, podemos achar que isso é balela. Não é. O amor é vivente dentro de nós, é a chama que ainda não se acendeu muitas das vezes, mas ela está lá. Nós temos que colocar ela para que ela possa ampliar e abraçar aquilo que nós precisamos. São nossos, principalmente a família. Nós temos dificuldades, sim, todos têm. É por isso que lá na família é o seio da humanidade, ela é a base da humanidade. E muitos de hoje querem estragar a família. Acha que a família já é, não é não. A família é a base desse amor que nós estamos falando. É lá que nasce todo o empenho do ser humano, o homem de bem, o homem de caráter, o homem que realmente, que quando chega em algum lugar, todo mundo quer aquela pessoa próxima dele, que se faz dele do amor, que ele ama todo mundo, generosamente, educadamente. É isso que precisamos. Nos mundos de hoje, precisamos muito desse amor. E quando você vê crianças, meninos, com uma arma na mão por causa do celular, e tira a vida do outro, você olha para ele, meu Deus do céu, e ainda existe, age pelo instinto do animal. Às vezes é pior do que o animal, porque o animal, muitas das vezes, quando você trata ele bem, ele vem junto contigo, te acompanha onde você acha que deve ser. E nós ainda estamos vivendo nessa situação de maldade do coração, porque ele não conhece a vez de Deus, nem Jesus, não sabe nem rezar, que é o principal. E a oração faz parte desse amor, que quando nós estamos desviando do caminho, chame ao Pai, a Jesus, a oração do Pai Nosso, a oração que precisamos. O lar, quando está em dificuldade, chama o Evangelho no lar, a casa, né? Com certeza aqui, prega para que faça o Evangelho no lar, para que une, porque nós precisamos de união. Quando nós fazemos união dentro do nosso lar, lá nós praticamos o amor. Jesus está dentro da sua casa e os amigos espirituais. E quando nós fazemos esses trabalhos, que nós achamos que, como eu amo tanto essas pessoas, o trabalho, né? No trabalho nosso de cada dia, quantas vezes nós deixamos companheiros do lado, porque nós não gostamos dele. Mas é importante, você ama teu trabalho, que Deus colocou nas tuas mãos, tua profissão, você ama tanto o seu trabalho? Nem sempre. Eu gostaria que meu filho fosse mecânico, ou fosse médico, mas ele virou mecânico, mas ele gosta, ele tem um livre-arbítrio dele. E dá um senhor mecânico, ele gosta, faz daquilo com amor. Gostaria que meu filho fosse médico, mas não, ele foi ser caminhoneiro. Ele gosta da profissão, ele ama aquilo de paixão. Ele dorme no volante do caminhão. Gostaria que meu filho fosse isso, mas ele não é aquilo, porque você não sabe. Mas ele ama aquilo de paixão.
Mas tem um detalhe importante nessas profissões que nós estamos desenhando aqui. O enfermeiro, né? Eu sou enfermeiro, você ama a tua profissão? Amo minha profissão, tá? Mas você trabalha por quê? Por hobby ou trabalha só por dinheiro? Mas muitas das vezes nós trabalhamos só por dinheiro. Aí chega lá, o paciente, quero água, me desamarra aqui, eu quero sentar, já deu minha hora, eu vou embora. Tem amor na profissão? 1 minuto, 2 minutos, que ela ficasse ali, só sentar aquela pessoa, às vezes até o último dia dela. E você não faz, você não tem isso, é o desprendimento que nós temos que ter. O amor em tudo aquilo que nós fazemos. Você vai na casa de uma pessoa e a pessoa fala assim, espera um pouquinho, que eu vou fazer um cafezinho para você. E você fala, nossa, esse cafezinho chegou a boa hora. Ela faz aquele café que se resplandece, passa para a rua, até as pessoas passam na rua cheio o cheiro do café, porque ela fez o café com amor. Fez o café com amor. Você toma aquele café, se satisfaz, parece o dia inteiro, porque as mãos benditas, o coração toca aquele café que você tomou. A água que o nosso companheirinho bate na porta, você acha que ele quer dinheiro, quer fazer isso, e ele chega na porta da tua casa e você dá o copo de água para ele, e ele te abençoa. Você pensou que ele ia pedir dinheiro. Gente, eu só quero um copo de água. Só quero um copo de água. E você dá o copo de água, a água abençoada que você deu para o nosso companheiro, nosso irmão. É isso que precisamos, desprendimento nosso. Dá licença, por favor, vou te ajudar. É isso que precisamos. Abrir o coração, ser coração flexível, não o coração endurecido. Muitos de nós, muitas das vezes, como eu falei agora há pouco, não é trazido pelo amor, é trazido pela dor. Quantos companheiros, companheiras nossos, intragável, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. Não é assim? Quantos? Meu pai é um traste. Eu já vi muitos. Eu fui professor, né? E os alunos falavam para mim, alunos, meu pai e minha mãe não gostam de mim. E eu trazia eles, conversava com eles. Trata seu pai bem. Ele não sabe. É endurecido. Aí cai numa cama. Lá tem a reflexão da dor, né? A dor nos traz a reflexão. Por que eu sou assim? Então ali vem a flexibilidade das pessoas, muitas vezes, na cama. Na cama. Aí chega lá, tá bom. Nossa, meu pai melhorou, meu avô melhorou, minha mãe melhorou, mas melhorou mesmo, porque a dor te atacou. Fez-se refletir, fazer uma reflexão, tocar lá dentro. Por que eu sou assim? Sabiam que nossos amigos espirituais trabalham muito conosco? Quem é bom está sempre inspirado, cercado de luz em volta de amigos bons, porque eles querem fazer o trabalho da caridade, da bondade, ajudar as pessoas. Todas as vezes que você se desprende a ser bom, você é cercado de amigos bons, e todas as suas coisas dão certo. Pode escrever. As pessoas que é bom, tudo, as portas se abrem, vai abrindo. É a mesma coisa do farol do carro. Você está com pressa, você é bom, o farol vai abrindo. E você chega no horário certinho, porque eles te ajudam. Você é luz, você caminha por onde quiser, porque você tem um coração bom, um coração benevolente, que tanto Jesus nos implora, cada um de nós, seja bom. Seja generoso, seja caridoso, ama teus filhos, ama teus pais, ama sua mãe, sua esposa, como ela é, não como você queria que fosse. Ama como ela é. Trata as pessoas com bondade, com amor, que tudo na sua vida vai suceder, ampliar, porque é a luz que cai sobre nós.
E esse amor que tanto Jesus chama para a nossa atenção, como eu falei agora há pouco, ela se estende lá no mundo espiritual. Quantos de nós saímos daqui, quando chega lá no mundo espiritual, recebidos de bênçãos, de hino, de cânticos que nós nem sabemos como é. Tem uma casa, na casa que nós trabalhávamos numa casa, eu lembro, eu tenho que contar isso porque isso me reflete bastante. Na Casa da Solidariedade, meu amigo está ali, eu tinha um trabalho de alcoolismo, né? E um dia eu estava fazendo a palestra, a mulher e o filho dela estavam para desencarnar e ele estava fazendo tratamento do vício. E naqueles dias ele desencarnou. 38, 39 anos. E ela chegou me xingando, me xingou. O que tanto eu fiz? Fiquei aqui mais de anos, rezando por meu filho partiu. E ali, naquele momento, alguém me ajudou. E eu convenci ela que não é bem assim. Porque muitas das vezes nós fazemos para as pessoas que têm vício, que tem algumas coisas, nós chutamos, nós achamos que ele tem que ir embora, nós não tratamos ele com amor. Vai embora daqui, some daqui. Não é assim que nós fazemos. É filho, é marido, é irmão, é cunhado, seja quem for. Mas naquele momento alguém me ajudou a fazer essa reflexão com ela. Falei, não. Chico, quando tinha um senhor sentado lá no fundo, bêbado, todo dia chegava alcoolizado, todo mundo falava, Chico, aquele homem senta lá, cheio de álcool, ninguém aguenta, Chico. Manda aquele homem embora. Mas Chico lá abraçava, beijava, como Chico era. Mas, até que ele desencarnou. Ele, aquele senhor, assistia muito mais, agregava mais a palestra do que todos os outros, que achava que estava são. Era um espírito elevado. E como eu falei para essa senhora, falei assim, olha, eu contei essa história para ela. O seu filho talvez não sabia nem rezar. E ele estava numa situação difícil, mas tenho certeza que ele foi bem acompanhado daqui. De tudo que a senhora fez por ele, em vida, né? Ainda. Rezou bastante por ele, fez tratamento. E com certeza alguma coisa agregou na vida dele, porque nós só pensamos na vida material, nós não pensamos na vida espiritual. E quando nós pensamos só na vida material, por isso que nós mandamos embora, não amamos, fazemos várias coisas erradas, porque nós só pensamos aqui. Pensa que isso leva para o além-túmulo. E foi o que aconteceu. Eu entro na sala, que aquele dia faltou alguém para a sala. Eu falei para ela com calma, ela parou de chorar, tudo bem. Quando eu entro na sala, quem é que veio dar a comunicação? Já fazia uns 8 meses depois, quem é que veio dar a comunicação? Ele falou assim, grata ao grupo que vocês trabalham, o amor de Jesus. Eu ganhei algumas escalas no mundo espiritual por causa da minha mãe, que fazia as preces para mim todos os dias, rogando a minha saúde, o meu bem-estar. E falou, e meu filho me citou, que eu tinha falado para a mãe dele. Esse rapaz que estava falando na palestra ali, falou para minha mãe, consolando a minha mãe, mas... E que se estenda esse consolo para ela, que eu estou muito bem, amparado, graças às preces e ajuda que vocês fizeram por mim. Então, gente, depois que você vê esses relatos, você não pode duvidar. Pequenas coisas que nós fazemos para o outro, tudo é ajuda, né? Aquele que nós não possamos carregar no colo, não possamos trazer ele aqui, mas faz prece ele à distância, para que ele possa receber essa prece, porque muitas das vezes nós não recebemos a prece presente, mas nós recebemos a prece em espírito. Mesma coisa da criança. A criança, quando dorme, não está dormindo em casa 5, 3, 4, 5 meses, o que o pai e a mãe devem fazer?
Rezar por aquele espírito, porque ele não quer ficar ali, quer ir embora, porque às vezes aquele espírito que está ali é inimigo, ferrenho, não quer vir para cá. E quer ir embora. E aí, o que devemos fazer? Orar por ele. Mas não orar quando ele está resguelando, berrando. Não, quando está dormindo, vai no berço dele. Ampara, meu Pai, anjo da guarda, meu Jesus, faz uma oração. Eu te amo. E nós vamos crescer junto, porque eu estou aqui para te amparar, hoje e sempre. É assim que devemos fazer. Mesma coisa do nosso filho, que chega embriagado, chega com dificuldade em casa. Vai dormir, não precisa rezar, pegar ele, a hora que ele está violento, deixa dormir. No dia que ele está sóbrio, conversa com ele, abrace. Porque ele é teu filho, é teu sangue, e é um espírito que está ali para aprender junto conosco. Se nós a abandonarmos, fica difícil nós ampararmos nossos irmãos, mandar-lhe embora, mas morrer. E nós vamos ficar desesperados, porque nós não fizemos a obrigação que Deus colocou nas nossas mãos. A ajuda, o amor, que devemos amparar todas as pessoas que batem na nossa porta e principalmente que vivem conosco. Os nossos pais mais velhinhos hoje, né, trabalhou tanto por nós, ajudou, criou, estudou. Devemos amparar de coração. É um amor que sobrepõe todas essas dificuldades. Devemos fazer o possível para amar os mais velhos, essas pessoas que ainda não têm essas condições que nós esperamos. Não, mas eles não. Discuta, faça, serve, que nós estamos aqui no mundo para servir. E todo mundo, um de nós, dependemos do outro. E ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Se você pensa que você vive sozinho, você está completamente enganado. Você vive dependente do outro. Por isso que nós temos que amar. E quanto mais nós amarmos, mais amplidão de amigos e companheiros nos rodeia no nosso caminhar. Não deixe de fazer aquilo que é preciso fazer, que tanto Jesus nos ama, porque é uma lei irrevogável do Pai, que Ele nos diz a cada um de nós: ame, para que você seja amado. Quando Jesus pegou Pedro e falou: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, mestre. De novo: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro: mestre, eu te amo, mestre. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E já ficou irritado. E aí: eu te amo, mestre. E Jesus foi e abraçou Pedro. Eu sei, Pedro, que eu te amo. Estava testando o seu coração. E assim é a mesma coisa de nós. Ame a você mesmo. Procure entrar no espelho e deparar. Como eu sou bom. Como Deus e Jesus me amam. Porque eu, me amando, eu consigo amar a outras pessoas como ela é. Como Deus colocou no meu caminho. Para que eu possa ajudá-lo na melhor maneira possível. Com as minhas mãos, com o meu abraço, afegando para que eu possa realmente ela ser meu amigo e a minha amiga. Deus é todo poderoso. E Ele jamais desampara aqueles que precisam caminhar. Jesus, o grande mestre, Ele está sempre nos recomendando: eu estou aqui, te amparando e te ajudando. Ame a cada vez mais, e todas as vezes que você amar, eu estou lá do seu lado, ajudando a abraçar aquele que mais disperso, que você acha que está, mas não está, porque eu estou contigo. Eu sou Jesus, o grande mestre dos mestres, que ama toda a humanidade, e hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe, abra nosso coração. Como quem ama, compreende. Quem compreende, entende todas as dificuldades de outras pessoas. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus.
Vamos então mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que nos inspire a sermos pessoas melhores, que nós possamos ter benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e que possamos perdoar as ofensas. Nós também pedimos, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar e auxiliar a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os frequentadores e trabalhadores da seara espírita, os pais, mães e as crianças da nossa evangelização infantil, e que ainda a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam alcançar a paz e tomar as melhores decisões a favor da humanidade. Que assim seja, graças a Deus.